Fala, Tchê, você sempre vai perder para o ambiente. Independente da sua força de vontade, se você quiser ter mudanças, você tem que entender que o ambiente vai ser o seu maior inimigo, o seu maior desafio, aquilo que vai te ajudar ou aquilo que simplesmente vai te atrapalhar. Então eu quero aqui compartilhar com você, trazer uma ideia sobre o que eu leio e o que eu percebo das pessoas, também de mim, sobre os ambientes que elas vivem e ao mesmo tempo os ambientes que atrapalham todos nós e também nos ajudam, claro. Mas entender também como nós podemos melhorar isso e através dos nossos hábitos a gente alcançar a vida que a gente merece, beleza? Vamos nessa. Primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com você, a tela inicial, é: você sempre vai perder para o ambiente, independente da sua força de vontade, como eu falei antes. Ah, mas eu sou muito forte mentalmente, eu consigo fazer o que eu quiser. Você pode até conseguir fazer o que eu quiser, mas inconscientemente você foi moldado ou moldou os ambientes que estão te ajudando a alcançar os seus objetivos. Mas aqui eu quero fazer, eu quero passar por 6 ambientes que influenciam a sua vida. O primeiro é o ambiente familiar. É o ambiente que você vai passar a maior parte do teu tempo. Parte do tempo não, o início da sua vida. Até uns 19, 20 anos. Porque é nele em que você vai passar a sua infância, a sua pré-adolescência, a sua adolescência, o início da sua vida adulta até se tornar autossuficiente para pagar as suas contas e morar fora de casa, resumindo. Mas é nele que você aprende padrões de comportamento com seus pais, padrões, de comportamento com seus pais, melhor dizendo, com seus pais. Exemplo disso é, sabe quando você observa o seu pai ou a sua mãe que você repete padrões de comportamento, quando você age da mesma forma que eles, quando você reage a algo desconfortável, ou quando você gosta dos mesmos alimentos, ou quando você dá a mesma importância para determinadas coisas. Por exemplo, dinheiro, dinheiro, trabalho, vida de casal, aproveitar a vida. Na verdade, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Tudo isso nós aprendemos com nossos pais. É a mesma coisa assim. Eu tenho 33 anos. Eu aprendi. O meu pai passou a carreira dele inteira trabalhando na mesma coisa. Eu não imagino trabalhando com a mesma coisa. Eu sou personal trainer, trabalho com mudança de estilo de vida através da construção de hábitos e também de uma rotina correta, e também trabalho com emagrecimento. Eu trabalho de uma forma diferente. Meu pai é concursado, eu não sou concursado. Hoje minha mãe é dona de casa, mas antes toda a minha infância ela trabalhou. Então, nós estamos num período em que nós conseguimos, pelo menos da minha idade e também da idade de vocês talvez, que vocês estão num período da vida que vocês conseguem fazer tudo o que vocês quiserem. É muito fácil, é muito prático, porém, quanto mais informações, mais acaba atrapalhando o filtro que nós temos sobre o que queremos, porque são muitas novidades, são muitas coisas, mas isso eu vou falar mais pra frente. Voltando à parte da família, então é com seus pais que você vai aprender a importância do dinheiro, é com seus pais que você vai aprender a importância de estudar, da leitura, de fazer um curso superior, de não fazer, de empreender, a importância de cuidar do seu corpo, de ter uma alimentação saudável, de construção de família, de não construção de família, de morar sozinho, de ter filhos, de não ter filhos, de ter um cachorro, de não ter um cachorro.
tudo isso vai fazer parte da sua formação de personalidade no início dela. Eu sou de uma filosofia que eu já estudei sobre duas vertentes, que tem a do filósofo, se eu não me engano, o Nietzsche, não é Nietzsche, enfim, me esqueci o nome do filósofo, que ele fala sobre a gente, nós seres humanos, evoluímos e depois não mudamos mais. Aí tem o Jung que fala sobre nós continuarmos a evoluirmos até o final das nossas vidas, que eu sou dessa linha. Porque senão eu estaria pensando nas mesmas coisas que eu estaria o ano passado. Mas hoje eu penso outras coisas, eu tenho outros raciocínios, eu tenho outras ideias, eu tenho outra elaboração de pensamento. Mas o primeiro ambiente que vai moldar quem você vai ser a sua família, vai ser o ambiente familiar, independente como ela seja, você gostando ou não. Por quê? Porque é um ambiente que você vai passar pelo menos 19, 20 anos da sua vida, talvez um pouco mais. E não tem como conviver com uma pessoa, conviver com duas pessoas e ao mesmo tempo você não ser influenciado por essas pessoas. É engraçado quando você percebe a questão da família e como ela impacta na vida das pessoas, que muitas vezes alguns pais superprotetores não deixam os filhos tomar riscos. Então, a pessoa, na vida adulta, ela vai ter uma dificuldade em correr riscos. Autoconfiança. Então, ela vai sempre correr para o colo do pai ou o colo da mãe, mesmo quando adulta. Perceba, provavelmente você tem isso, né? Perceba aquele seu amigo, aquela sua amiga que qualquer coisa liga pro pai, liga pra mãe. Mesmo adulto, mesmo fora de casa, mesmo vivendo a sua vida, mesmo sendo um adulto autossuficiente, a pessoa quer saber a opinião do pai e da mãe. Não é uma questão de certo e errado, é uma questão que você deve ser um adulto suficiente para saber o que você quer e o que você não quer. Beleza? Ok. Primeiro ambiente, então, aqui, que influencia muito quem você vai ser o ambiente familiar. O segundo ambiente aqui é o ambiente do casal. Esse ambiente ele é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque é através dele você vai repetir o padrão, os padrões de família que os seus pais te ensinaram, ou repete os mesmos padrões ou faz coisas totalmente diferentes, né? E aqui entram também os valores. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Seu parceiro, sua parceira compactam com os mesmos valores? Os mesmos objetivos? Os mesmos objetivos? O que é importante para o seu parceiro, para sua parceira? Primeiro, questão do dinheiro. Talvez você seja uma pessoa que você gosta de investir. Talvez a sua parceira ou seu parceiro seja uma pessoa que gosta de gastar, que não poupa, que não aprendeu a poupar, que não aprendeu a investir. Talvez vocês trabalhem muito e não conseguem guardar dinheiro. Talvez você usem o dinheiro para construir bens, né? Adquirir patrimônio. Ou talvez vocês guardem dinheiro para viajar. Tudo isso precisa ser conversado antes do início do relacionamento, não depois. Por quê? Porque são coisas muito, muito, muito delicadas. Dinheiro é delicado. A forma de amor. Cada um se expressa. Trabalhos domésticos. Filhos. Se quer ou não. E ao mesmo tempo, o que vocês pensam da vida? Porque, relembre, talvez o seu relacionamento ele seja uma cópia do relacionamento do seu pai e da sua mãe. Lembre-se disso, até você não cortar esse cordão umbilical que prende você aos seus pais e o padrão de comportamento que eles têm,
você vai repetir os mesmos padrões. Por isso que eu falo que você sempre vai perder para o ambiente, você não é mais forte que o ambiente. Por quê? Porque isso é uma coisa inconsciente, você não pensa para fazer, você simplesmente repete aquele padrão de comportamento, por isso que é um padrão de comportamento, e faz sem pensar, que no caso são os seus hábitos. É como você vê a vida, é como você pensa sobre dinheiro, é como você se expressa na forma de amor, é como você tem o trabalho doméstico, é como você tem, se você vai querer ter filhos ou não, é como você vê o trabalho, a questão de incentivar o seu parceiro ou não, sobre fazer exercício ou não, se isso é importante ou não, se sair para festa é importante, se estudar é importante. Tudo isso você precisa conversar com seu parceiro ou sua parceira para que você tenha menos atrito possível, porque atrito, conversas difíceis, brigas vai ter, isso é certo, tá? Mas você precisa conversar com seu parceiro ou sua parceira. Sabe por quê? Porque se você quiser guardar dinheiro e se o teu parceiro ou tua parceira não quiser, não quiser guardar dinheiro, vocês vão estar no lado oposto. Enquanto um trabalha e poupa dinheiro, o outro trabalha e gasta. Os objetivos não são compatíveis. É a mesma coisa assim, enquanto um quer se desenvolver, que é estudar no final de semana, o outro quer ir pra festa. Não dá certo. Por quê? Porque vocês têm que andar juntos. Eu não digo fazer as mesmas coisas, mas vocês precisam entender que para estar num relacionamento, vocês precisam caminhar juntos. Vocês precisam se apoiar. Vocês precisam estar junto. E estar junto não quer dizer concordar com tudo, não é isso. Mas é um ambiente que vai te influenciar principalmente na construção da sua família, na construção do seu patrimônio, e é a pessoa que vai estar com você pro resto da vida. Você precisa conversar. Você precisa falar sobre todos os assuntos que são importantes para você. Por mais que não sejam para o seu parceiro ou sua parceira, você precisa conversar. E vice-versa, você também precisa escutar. Então, cuidar do corpo é importante? É importante. Cuidar do corpo é importante se para ti for e para o seu parceiro ou sua parceira não for, temos um problema ali. Por quê? Enquanto um vai para academia, o outro fica em casa comendo, não faz dieta, não se cuida, não tem uma rotina alimentar, não deixa o seu corpo forte. É mais uma coisa que vocês podem fazer junto. Ah, mas eu não gosto de exercício. Não estou pedindo se você gosta ou não. Estou pedindo que você... Eu estou falando que você tem que fazer. Tem que fazer musculação. Não precisa ser uma musa fitness, um maroma, não precisa. Mas você precisa ter um corpo funcional. E isso tudo também vai ajudar vocês a ter uma ligação mais forte no relacionamento. Vocês vão junto para a academia, vocês estão se cuidando. Um vai apoiar o outro, um vai incentivar o outro a estar bem fisicamente. Isso vai fazer com que vocês tenham uma conexão de corpo sexual muito maior, porque você vai estar bonito, ele vai estar bonito e assim por diante. Isso é extremamente importante porque vai alimentar e realimentar o desejo um do outro, principalmente físico. Principalmente físico. Então, converse com seu parceiro ou sua parceira, porque esse ambiente vai definir muita coisa no seu futuro. No seu presente ele já define. Imagina no seu futuro. Outro ambiente são os amigos. Aquele ditado, me diga, diga-me com quem andas, que te direi quem és. Você já deve ter ouvido falar, né? Esse ditado ele é 100% certo?
Eu não digo que é 100%, mas é uns 90, mais de 95 com certeza é. Por quê? Porque se você está numa roda em que você é casado ou casada, eu vou dar exemplo dos homens, né? Você está numa roda em que quatro pessoas, quatro homens estão falando, e você é o quinto, estão falando sobre mulheres, sobre como é aquela mulher X, aquele assado, isso e aquilo, você vai ser a quinta pessoa a falar disso. Eu, se eu estiver numa roda dessa, eu saio, eu não fico. Primeiro, por respeito a mim. Segundo, por respeito à minha esposa. Eu não fico. Essa roda não faz parte da minha personalidade. Não faz parte do que o meu pai me ensinou e que minha mãe me ensinou. Por mais que eu ache aquela pessoa, aquela mulher bonita, eu vou guardar a opinião para mim e não vou falar para, de alguma forma, ou diminuir a minha esposa. Não, jamais farei isso. Jamais. Por quê? Porque a minha esposa é um dos bens mais preciosos que eu tenho na minha vida. E eu prezo muito pela família, então não tem como eu permanecer naquele ambiente. Eu me sinto desconfortável quando eu ouço esse tipo de comentário, né? E então é uma questão em que você tem que cuidar com quem você anda. Se você está numa roda que tenha quatro pessoas gordas, você vai ser a quinta. Se você está numa roda que tem quatro pessoas fudidas financeiramente, você vai ser a quinta. Porque você não está recebendo estímulos para mudar esse padrão de comportamento. E o ser humano, ele tem uma coisa que é pertencimento. Nós buscamos pertencimento, nós buscamos estar pertencer a uma tribo, pertencer a um grupo, pertencer a uma a uma gama de pessoas. A gente quer ser parecido, a gente quer ter muitas vezes o mesmo valor na conta, a gente quer ter o mesmo bem financeiro, a gente quer ter muitas vezes o carro que a pessoa tem. Tudo isso a gente quer ter de forma involuntária. Mas quando você sabe o que você é e quem você é e quais são os seus valores, quando coisas que chegam até você que não fazem parte dos seus pensamentos, você simplesmente vai excluir. Isso é natural. Isso acontece, isso é natural. Por isso que você precisa, agora eu quero falar mais perto aqui, você precisa observar as suas amizades. Observar com quem você anda, observar o que vocês conversam, observar se há apoio, observar se há palavras de incentivo, observar se o seu amigo, ele é seu amigo de verdade. Fale alguma coisa que você conquistou para saber se é seu amigo de verdade. Faça o teste, porque quando você tá, né, é muito fácil acolher alguém, é muito fácil. É muito fácil. Mas quando essa pessoa, esse seu amigo está melhor que você, conquistou, comprou, tem um casamento bacana, vai fazer uma viagem bacana, tem um carro do ano, teve uma promoção, ou está empreendendo, ou está evoluindo na vida, é nesse momento em que você vai saber, no compartilhamento dessas conquistas, você vai saber se a pessoa é seu amigo, sua amiga de verdade. Se essa pessoa só tá contigo por interesse. E às vezes não é nem porque ela acha que seja por interesse ou não, é simplesmente porque ela não é sua amiga de verdade. Então, observe quem são as pessoas que estão ao seu redor, observe as pessoas que você leva para dentro da sua casa, porque você vai repetir os padrões dessas pessoas. Você vai repetir. Eu tenho certeza disso. Você vai repetir. O quarto ambiente é o ambiente do trabalho. É o ambiente em que você passa a maior parte da, do seu dia. É o ambiente que você passa a maior parte da tua semana. E observe se nesse ambiente você está tendo chances, por mais que eu sou da opinião que nós criamos chances, né? Sorte, ela é uma chance que aparece quando você está preparado.
né? Nesse trabalho ele está sendo bom para a sua saúde mental, ele condiz com os seus valores, ele tem pessoas bacanas que apoiam você, que ajudam você, que são pessoas que incentivam. E se nessa empresa que você está, você tem uma possibilidade de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E esses dias eu estava lendo um livro chamado A Vida é um Dia que Vale a Pena Viver. Um livro muito bom, da Ana Cláudia. É uma médica que ela fala sobre cuidados paliativos. E ela cita 5 coisas e os maiores, ou melhor, 5 maiores arrependimentos que as pessoas falam no leito de morte, né? E um deles é sobre trabalhar demais. Mas não é trabalhar demais somente. É trabalhar com algo que para você não tem sentido. Trabalhar em algo que para você não agrega em nada na sua vida. Eu não estou falando de dinheiro, não é isso, mas é algo que para ti não faz sentido. Se você tivesse a chance de fazer outra coisa, você faria. Vou dar um exemplo. Percebeu a minha fala de antes? Me responda. Se você tivesse a chance de mudar, você permaneceria no mesmo emprego ou mudaria? Eu acredito que a maioria das pessoas iria mudar. Eu acredito. Porque muitas vezes fomos ensinados que a gente precisa fazer o que dá dinheiro. Não que isso seja errado, não é errado. Mas você também precisa juntar com o que você gosta. Porque senão você vai trabalhar o resto da vida, você vai estar ansiosa para ir trabalhar, na volta do trabalho vai estar ansiosa. Lá você pode até ser um ótimo profissional, mas você vai se tornar bom no que você não gosta de fazer. Foda essa frase, né? Eu vi ela no Instagram esses dias, né? Você vai se tornar ótimo no que você odeia fazer. E aí você vai ficar refém de alguma coisa que você não gosta de fazer. Ao mesmo tempo, isso é assustador. É assustador. Eu confesso que eu faço o que eu gosto. E ao mesmo tempo eu tenho tempo para me dedicar a esse projeto que eu estou compartilhando aqui com você, que é o objetivo de criar minha comunidade aqui no YouTube, uma comunidade que fala de desenvolvimento pessoal. Não é desenvolvimento pessoal de coach, não é isso. Não, mas fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre mudanças de hábitos, sobre estilo de vida, sobre pensar no futuro, sobre construção de patrimônio para viver uma velhice segura, bem, tranquila. Mas principalmente aqui é hábitos que juntos constroem uma rotina que vai te levar na direção da vida que você merece. Eu vou deixar isso aqui como lema, Entendeu? O outro é o ambiente da mente, que é o que você pensa e como e quais são seus pensamentos repetitivos. Exemplo, você se trata da mesma maneira em empatia que você trata as outras pessoas? Você tem a mesma paciência com você quando você erra como você tem com as outras pessoas? Como você se acolhe? Como você se trata? Você exige muito de você. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte, porque eu exijo muito de mim. Talvez você também, mas eu exijo muito ao ponto de um dia não conseguir ler ou ficar estressado. Eu sou desse jeito. É um defeito meu, mas ao mesmo tempo é uma qualidade. Então, por exemplo, ontem eu precisei ir mais cedo para o trabalho, então eu acordei às 4 horas da manhã para ler, porque senão eu não ia me sentir bem, né? Ou seja, você é a única, olha essa frase, você é a única pessoa que está sempre com você. Você é a única pessoa. Você é a única pessoa
que está sempre com você. Você é a única pessoa que vai te acompanhar do início ao fim. Então, como é que você não vai se tratar bem? Como é que você não vai ter paciência com você? Muitas vezes, esses pensamentos, essa dificuldade, eles vão te atrapalhar. A mesma coisa assim, ó, quando você erra, quando você derruba um copo no chão e ele se quebra, como você se trata? Você se trata com empatia? Você percebe que aquilo acontece? Você se pune? Você fica chateado com você mesmo? Você usa emoções para se punir? Por exemplo, eu trabalho com emagrecimento, então eu tenho pessoas que eu trabalho, né, que trabalham comigo, que confiam no meu trabalho, que querem emagrecer. E ao mesmo tempo, essas pessoas usam a comida como uma válvula de escape. Quando acontece uma briga, quando ficam chateadas, quando há algum conflito, quando estão frustradas com alguma situação da vida, eu confesso que eu também sou assim. Eu sou personal, eu cuido da minha alimentação, eu tenho uma rotina de treinos, eu tenho uma rotina alimentar, eu tenho uma rotina de sono, eu trabalho pra caralho, mas, né, eu consigo ter uma vida regrada, né, e ao mesmo tempo, às vezes, eu me pego descontando na comida. Então, principalmente nos dias que eu estou cansado mentalmente, que é a partir de quinta-feira ali, quarta noite, quinta-feira, são dias em que a minha exaustão mental ela tá aumentando. Então, é muito bacana e ao mesmo tempo é muito doloroso observar que eu uso a comida como uma válvula de escape para mudar o meu estado interno, digamos assim, porque o vício nada mais é do que uma liberação de dopamina que você faz para mudar o seu estado interno. Dopamina é um hormônio da felicidade, do prazer. Então, você vai buscar aquela sensação, aquele sentimento, aquela felicidade para mudar o estado interno do seu sentimento. Um viciado é assim. O viciado ele vai usar o pozinho branco, digamos assim, porque a primeira vez que ele ainda não era, que ele era mais sensível ao uso, né, do pozinho, e agora ele sempre vai acabar usando mais para buscar a primeira sensação de uso. Por isso que existe o vício, né? E o vício ele não é somente um pozinho branco, ele é bebida, ele é cigarro, ele é a comida quando você está num dia com um dia desconfortável mentalmente, ele é a procrastinação também é um vício, ele em vídeos XXX também é um vício. Então tudo isso acaba atrapalhando a sua mente. Então se observe como você está se tratando. E o último ambiente aqui, ele é o ambiente das redes sociais, que é o conteúdo que você consome. O que você assiste, o que você lê, o que você conversa, para saber quais são os assuntos que mais te atraem. Vá até o seu Instagram e bota na aba explorar. Bota na aba explorar para ver quais assuntos o algoritmo do Instagram ele te manda. O Instagram ele reforça o que você procura, o que é adequado para você através do que você procura e o que você permanece mais tempo olhando, ou comentando, ou curtindo, né? Então, são esses 6 ambientes que influenciam a pessoa que você é hoje, pode influenciar e vão influenciar a pessoa que você vai se tornar daqui a vários anos, o ano que vem, 10 anos, 15, 20 anos, a vida inteira. Então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. E se você chegou até o final desse vídeo, conseguiu chegar até o final, comente 6 ambientes nos comentários para eu saber. E eu também quero compartilhar
com você um curso que eu elaborei sobre mudanças de hábitos. É um curso prático, é um curso tranquilo de fazer. Ele ele tem tarefas práticas ao final de cada aula para você absorver melhor todas as informações. No final da última aula, você tem um pequeno desafio de 21 dias para você ter a mudança de hábitos, ou pelo menos o início dela. São 7 dias, 7 aulas e um novo hábito. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E também eu deixo o link aqui da minha newsletter do Substack, que é onde eu gosto de conversar sobre assuntos mais profundos, como esse que eu estou aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário e também lembre de se inscrever no canal rumo aos 100 primeiros inscritos. Um abraço.